Vamos lá. Pessoal, fazer uma pergunta aqui. Jogo rápido. Quem acha que vai viver mais do que os pais viveram, ou tem a expectativa de viver, levanta a mão. Boa. Quem acha que os filhos de vocês vão viver mais tempo do que vocês, levanta a mão. Beleza. Então, pelo que a gente está percebendo assim, as pessoas estão vivendo cada vez mais, é isso? Então, se vocês vão viver mais, o dinheiro de vocês vai viver tanto quanto vocês? É complicado, né? Vamos falar um pouquinho disso? O dele aqui já morreu, coitado. Pô, não faz isso não, está cedo ainda. Está cedo ainda. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o passador de slides. Onde é que aperta aqui o botãozinho? É esse vermelho, né? Deixa eu ver. Boa. Valeu. Vamos lá, gente. Previdência é coisa de gente jovem. Não adianta você começar a pensar na sua aposentadoria lá pelos 50 anos de idade, porque você vai ter pouco do principal fator de sucesso na Previdência, chama tempo. Tempo. Então, Previdência é coisa de gente jovem, a gente vai fazendo Previdência desde que nasce. Warren Buffett, por exemplo, ele diz que começou a investir aos 5 anos de idade, se arrepende de ter começado tarde. O maior investidor do mundo, e ele não é um grande investidor. O maior trunfo dele é que ele teve constância e... como é que é? Constância e, enfim, ele foi constante e substancialmente constante. Ele investiu sempre e com constância. É isso aí que eu estou falando. Investiu consistência e constância. Obrigado, saiu a palavra. Consistência e constância. Previdência é coisa de gente jovem e ela não pode ser dissociada do seu período de trabalho. Porque você gera as suas reservas previdenciárias, você gera o que você vai ter no futuro ao longo da sua vida, já que tempo é o principal fator. Então, se previdência é coisa de gente jovem e você não consegue dissociar isso do seu período de trabalho, vamos entender um pouquinho o que é esse período de trabalho, né? Vamos olhar para a sociedade brasileira e entender como a sociedade está lidando com a questão previdenciária para a gente tentar fazer uma análise juntos aqui. Mas eu queria reforçar alguns conceitos antes. O Brasil, e aí tem PNAD e tal, mas eu vou usar os dados do censo, 212 milhões de habitantes. Esses 212 milhões de habitantes, você tem um pessoal que está em idade de trabalhar, que tem 15 anos ou mais, e o pessoal que não está em idade de trabalhar, tem menos de 15 anos. A lei não deixa, tem que estar estudando. Desse pessoal que está em idade de trabalhar, você tem uma galera que está fora da força de trabalho. Não é desemprego. É diferente. Uma pessoa desempregada é uma pessoa que está na força de trabalho procurando uma ocupação. Aqui eu estou falando de gente que está fora da força de trabalho. Dá um exemplo. Um estudante. Um estudante de 16 anos de idade está estudando e não quer trabalhar. Ele está estudando. Uma pessoa que se dedica ao lar. Uma pessoa em situação de vulnerabilidade, que recebe um benefício social, porque não tem estudo, condição, treinamento, então está lá no Bolsa Família ou em algum outro benefício social. Pessoas que estão fora da força de trabalho. Esse conceito é importante entender, porque tem muita gente que confunde isso. E aí tem gente na força de trabalho que está ocupada, trabalhando. Trabalhando não é emprego, tá? É trabalho. Emprego é um tipo de trabalho. Ok? Vamos dar números a isso. Como eu disse, 212 milhões de habitantes, você tem 172,4 milhões que têm 15 anos ou mais. Beleza? Desses 172 milhões, você tem 64 milhões e meio fora da força de trabalho. Mas você tem desses 64 milhões e meio aqui,
você tem 22 milhões, mais ou menos, com mais de 65 anos de idade. Então, dá para a gente dizer o seguinte, em idade de trabalho, abaixo da idade de que ou a pessoa está aposentada, ou que, comprovada a baixa renda, recebe o benefício do BPC, o benefício de prestação continuada, dá 42 milhões. Beleza. Aí, dos outros 107 milhões que estão na força de trabalho, você tem 101 milhões que estão trabalhando e 6,6 milhões que estão procurando um trabalho. Isso significa que, na história do Brasil, desde o início até hoje, nunca houve tanta gente trabalhando no país. E todos os países que enriqueceram nessa fase que o Brasil está agora, chamada de bônus demográfico. Ou seja, aquilo que a demografia traz para o país em termos de quantidade de pessoas trabalhando. Tem uma frase que diz assim, demografia é destino. Por quê? Porque ela determina tudo que gira no país. Por um motivo simples. A demografia ela é o retrato etário de uma população e da sua capacidade de sobrevivência no médio e longo prazo. Então, esse aqui, desses 101 milhões aqui, nós temos um problema sério, que desses 101 milhões, eles não são uma população homogênea, capacitada e pronta para o trabalho, de uma forma que a gente consiga ter a melhor produtividade possível. Nós temos uma dívida muito grande com boa parte da nossa sociedade em termos de capacitação e educação. Vamos dar uma olhada um pouquinho nisso. A gente tem aqui, daqueles 107, 101 ocupados, tem 60 milhões só contribuindo para a Previdência. Você tem 40 milhões de informais. Significa que não são pessoas que estão empregadas e que nem têm, enquanto autônomo, uma formalização. É o vendedor de mate, às vezes é o trabalhador de aplicativo, enfim. Mas você tem 40 milhões de pessoas na força de trabalho que não recolhem nada para a Previdência. Sem contar que você tem lá 42 milhões fora da força de trabalho que também não estão recolhendo nada para a Previdência. Quem recolhe? 60 milhões. Aqueles 40 milhões formais, você tem 19 autônomos, 16 são empregados sem carteira assinada, 4,3 domésticos sem carteira assinada e 800 mil empregadores sem CNPJ. Dados do IBGE. E aí, bom, como é que isso vai funcionar na prática para a gente saber que hoje tem 60 milhões de pessoas custeando e 82 milhões de pessoas não custeando a Previdência? É um problema sério. Olha como é que está a nossa população aqui. De 0 a 14 anos, ou seja, os trabalhadores do futuro, 20% da população. Aproximadamente metade disso tem mais de 65 anos ou mais, né? Ou seja, está aposentado ou no BPC. E a força de trabalho real, em torno de 70%. O que significa isso? Significa o seguinte, se você pegar esse pessoal aqui e proporcionalizar sobre a soma desses dois, você tem 44% de pessoas que dependem dessa galera aqui. Ou seja, para cada um que trabalha, você tem 4,4 que não trabalha e depende deles. Seja porque é jovem, seja porque é idoso. Se chama razão de dependência. Esse é o retrato hoje da nossa população, beleza? Isso aqui é uma pirâmide etária. Aqui são as faixas de idade. Para o lado amarelo, homens, desculpa, para o lado vermelho, mulheres. E aqui o percentual da população nessas faixas etárias. Você percebe o seguinte, olha, até quem está na faixa de 35, 39 anos, vive uma época que a população crescia. Só que isso parou de acontecer, você percebe? É como diz um amigo meu,
A avó dele teve 12 filhos, a mãe teve 4, ele teve 2 e a filha vai ter um gato. É como é. Então, tem um problema que decorre disso, no financiamento da Previdência. Porque o financiamento da nossa Previdência, ela é por um sistema chamado repartição simples. Repartição simples, no exterior, chama pay as you go, vai pagando enquanto der. Mais ou menos por aí. O que significa isso? Quanto eu tenho que gastar com Previdência esse ano? X bilhões. Quanto eu vou arrecadar de Previdência esse ano? Aqueles 60 milhões de pessoas só conseguem arrecadar um valor tal que não cobre todo mundo. Antigamente, você tinha 8 trabalhadores para cada aposentado. Hoje está na faixa de 2,5 para cada aposentado. Só que assim, vamos fazer uma conta de padeiro mesmo. Vamos supor que fosse 1/3, né, dos vencimentos aí você consegue recolher de Previdência, somando a patronal mais a do empregador. Se você tem a patronal mais a do empregado dando 1/3, a cada 100 trabalhadores, você tem 33 trabalhadores aposentados, custeados. Quando esses 100 se aposentarem, você vai precisar de 300. Quando esses 300 se aposentarem, você vai precisar de 900. O nome disso é pirâmide. E a pirâmide populacional nossa deixou de ser pirâmide. E isso é um problema grave. Agora eu vou avançar, nós estamos em 2024. Como é que vocês acham que isso vai estar em 2040? Qual o desenho que vocês acham que vai surgir daqui? Vamos lá? Tadã! Cadê aquela galera que tinha filho? Está com gato, está com cachorro, está muito mais caro criar criança hoje em dia. Então, o que vai acontecer aqui? Lembra que aqui era 19? Lembra que aqui era 11? Lembra que aqui era 69? Dos 212, a gente vai estar com 220 milhões aqui. E atenção, vai ser a maior população que o Brasil vai ter na sua história. Porque a partir daí, morrerão mais brasileiros do que nascerão. A partir daí acaba o bônus demográfico. A partir daí, sem contar a imigração, a população brasileira entra numa realidade que a Europa já vive, que é populações decrescendo. Então, é importante a gente olhar para eles, para entender um pouco do que eles estão fazendo com essa situação do destino da demografia traçado para eles. Ainda tem mais um detalhe, olha, a razão de dependência saiu de 40 e alguma coisa para 50. Agora vamos avançar para 2060. Olha aí. Piorou. Então, agora você tem 13% de jovens e o dobro de idosos. Se vocês lembram, aqui estava em 11 e aqui estava em 20, 19, 20. Ou seja, hoje você tem de jovens quase o dobro do que você tem de idosos. O que está acontecendo agora? Inverteu. E olha um detalhe, 211 milhões. Hoje tem 212. Em 2060 vai ter menos gente no Brasil, mas um perfil muito mais de idosos. Significa o seguinte, semana passada eu passei num parquinho. Parquinho, quando era criança, era lotado de criança. Hoje tinha um mendigo dormindo e 2 pessoas passeando com o cachorro, que o cachorro fazendo necessidade na areia do parquinho. Eu não coloco meu filho para brincar numa areia de parquinho que tem cocô de cachorro. Vai pegar verme, bicheira, seja o que for. Então, você repara que os equipamentos sociais voltados para as crianças estão ficando com menos uso. As escolas tendem hoje a concentrar a turma. Por quê? Porque não dá para colocar 10 alunos em cada sala. Então, em vez de abrir 10 turmas, eles abrem 6 turmas. Porque está diminuindo a quantidade de crianças. Significa que a sociedade como um todo vai alocar recursos de maneira diferente. Vai fazer escolhas de compra de maneira diferente.
vai ter profissões distintas. Então, tudo isso vai transformar profundamente o que o Brasil vai viver. Repare, quase 70 a razão de dependência, ou seja, de cada 10 trabalhadores, tem outros 7 dependendo deles. Vai ser difícil bancar essa conta. Agora, pensa o seguinte, se o sistema aqui é de repartição simples, ou seja, pay as you go, se você hoje está pagando a aposentadoria de quem já está aposentado, porque pay as you go é isso, o que você recolhe para a Previdência Social, você recolhe, na verdade, para pagar a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Você não está poupando para a sua aposentadoria. Você está contribuindo para quem está aposentado. O nome disso é pacto intergeracional. É um pacto que prevê que a geração futura vai custear a sua aposentadoria. Opa, espera aí. Você está dizendo que essa galera aqui vai custear isso aqui? É isso mesmo? Essa galera aqui vai custear isso aqui? Eu tenho a impressão que vai faltar dinheiro. E se faltar dinheiro, quem banca? Ah, não, os impostos bancam. Opa, espera aí, galera. Continua sendo a mesma coisa aqui. Quem vai bancar os impostos que vão complementar o déficit previdenciário? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que sem uma alternativa de capitalização e poupança, dificilmente a gente vai poder manter o contrato social que existe hoje no país em perspectiva de aposentadoria. Por uma razão simples, vai faltar quem pague. E aí a gente precisa entender um pouco do que acontece nos países onde isso está mais avançado. Só para completar, nós estamos falando em reforma previdenciária, né? Desde a Constituição, acho que agora com a PEC 66 foi a 8ª, se eu não me engano, mexida na Constituição na parte previdenciária. Alguém lembra de alguma vantagem concedida em alguma? Não. Então, parametricamente falando, ou seja, alterando só parâmetros, né? Idade de aposentadoria, tempo mínimo de contribuição, cálculo da média do valor e etc., tudo isso são parâmetros. A regra é a mesma. Você só está alterando um parâmetro aqui ou um parâmetro ali. Ah, agora você não se aposenta mais por idade só. Você tem que ter idade no mínimo tantos anos. Cada vez aumenta mais esse número de anos. Ah, antigamente era integralidade e paridade. Não, agora você tem que fazer uma média das 80% maiores, tem que descartar 20%. Ah, agora tem o fator previdenciário. Tudo isso são maneiras de você colocar um parâmetro ou outro que vai ajudando. Em termos paramétricos, se a gente continuar nessa linha, você tem um problema sério ali na frente. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ó. Pulei 2 slides aqui, desculpe. Olha aqui. Se for só paramétrico, esse estudo é do Banco Mundial. Assim, eu não quero ser muito radical, não, mas a gente vai viver mais? Vai, mas hoje a gente não vive 78 anos, né, na média. Então vai ter que viver mais. E com um detalhe, vai ter que viver mais trabalhando e contribuindo. Vai ficar difícil. Olha só, vamos olhar um pouquinho para esse slide aqui. Um dos fatores que você consegue fazer para aumentar o PIB, né? O que é PIB? PIB é tudo que um grupo produz durante um intervalo de tempo. No caso, é tudo que é produzido dentro de um país em um ano. Então, vamos dar um exemplo aqui. Finge que o país tem 100 pessoas e cada pessoa produz uma coisa em um ano. Então, o PIB do país é de 100 coisas. Beleza. Agora, se eu colocar mais 10 pessoas que produzem uma coisa no mercado de trabalho, o PIB vai sair de 100 coisas para 110 coisas. Então, uma das maneiras de aumentar o PIB no mercado de trabalho é como? Aumentando a quantidade de pessoas que entram no mercado de trabalho. Ou parece que a gente vai ter um problema com isso, né? Que vai entrar cada vez menos pessoas no mercado de trabalho. Qual é a outra maneira de você aumentar o PIB? Produtividade. Se cada pessoa passar a produzir 2 coisas, em vez de uma coisa, o PIB sai para 200, em vez de 100. Como é que está a nossa produtividade? Isso aqui é o seguinte, lembra que é a força de trabalho? Né? Pessoas
total da força de trabalho, e aqui é só a pessoa ocupada. Essa diferença aqui é o desemprego. Gente que quer trabalhar e não consegue. Tá? Então, você repara, isso aqui é o quê? A produtividade do Brasil por pessoa no mesmo tempo. Cara, não tem correlação nenhuma. A nossa produtividade não está correlacionada com nada objetivo. E por que isso? Vamos dar uma olhada no mercado de trabalho. Existe o Fundo de Amparo do Trabalhador, o FAT. O FAT tem um orçamento em torno de 70 bi por ano para custear o trabalhador. Isso fora a parte que já vai para o BNDES e tal, é só o que entra para o Ministério do Trabalho. O orçamento é de 70 bi por ano. Desses 70 bi, 45 pagam o seguro-desemprego. E 25 pagam o abono salarial. Acabou o dinheiro. Isso. Tem menos de 1 milhão que paga a capacitação e a manutenção do sistema Cine, que é para quem precisa procurar emprego. Então, por ano, a gente tem em torno de 100 milhões de reais para bancar a capacitação de 107 milhões de pessoas. Dá menos de R$1 por pessoa ano para fazer curso de capacitação. A gente não investe na capacitação, por conseguinte, a nossa produtividade patina e não evolui. Então, como é que a gente vai conseguir aumentar o nosso PIB? Ou a gente muda essa lógica, ou a gente efetiva muito mais a entrada daquela população que está fora da força de trabalho, dentro da força de trabalho. Tem que pegar aqueles 42 milhões e trazer para cá. Naqueles 42 milhões, tem muitas mulheres que são do lar e etc. Tem. Só que cada vez que você traz isso, você diminui ainda mais a taxa de natalidade. Porque um dos fatores da diminuição da taxa de natalidade é o direito que a mulher tem de trabalhar e não querer ter filho. Quando quer ter filho está mais tarde, tem no máximo 1. Ponto. Só que essas escolhas todas, enquanto sociedade, elas têm um caminho que a sociedade segue. E não é no Brasil, não, é no mundo. Esse fenômeno é mundial. Então, a gente olhando um pouquinho, imagina o seguinte, o PIB nosso, ele cresce a uma determinada velocidade. Significa que você vai tendo um jeito aí de ir bancando as coisas, porque o PIB vai crescendo. Só que na medida em que você começar a ter uma perspectiva de, talvez, não conseguir bancar mais o crescimento do PIB, o que acontece? Vai começar a diminuir o PIB. Por outro lado, se você fizer uma poupança sua, ela cresce em função de 2 fatores, do quanto você poupa e do quanto isso rende. E os juros no Brasil, eu vou te falar uma coisa, ou um negocinho bom, né? Hoje está em 15%, significa, num ano, você bota 100, no final do ano você tem 115. Faz isso durante 20 anos. Caramba, é muita coisa, muita coisa. Então, a gente tem uma oportunidade para quem quer poupar ímpar. Hoje você consegue um título público que paga 7% além da inflação e que vence daqui a 30 anos. Vai comprando, vai investindo. Hoje você compra esse título baratinho. Às vezes, por R$200 você compra um título de 1.000 lá na frente. Quando ele vencer, você está recebendo 1.000 e só teve 200 de gasto agora. Então, se cada mês você fizer isso, você está pegando R$1.000 para cada mês até lá. É uma lógica. Só que o fundo de pensão faz isso um pouquinho melhor para você. Bom, isso dito, vamos tentar um pouquinho entender os pilares da nossa previdência social, tá certo? Mas eu vou começar com os países que eu falei que já estão em situação mais avançada em termos etários do que a gente. Vamos começar com a Austrália. A Austrália tem 3 pilares. O primeiro pilar é por repartição simples e oferece uma pensão por idade, aposentadoria e pensão. A palavra aposentadoria, desculpa, vou até aproveitar aqui, talvez algumas pessoas já tenham me ouvido falar isso, mas todo linguajar previdenciário é péssimo. Aposentado é o velho que está confinado aos aposentos para morrer. Então, quem é que quer se aposentar? Né? Ninguém. O que você quer é ter prosperidade futura, liberdade.
né? Nós somos um fundo de pensão. Pô, quem morreu? Né? Pensão, alguém morreu. Fundo de pensão. Por que ele não pode ser um fundo de prosperidade? Né? Não é muito mais legal? Eu vou colocar lá dinheiro no meu fundo de prosperidade. Outra coisa também, a gente é uma entidade fechada. Né? Eu estou num terreiro. Uma entidade fechada, terreiro. Mas, enfim, a gente precisa melhorar um pouco essa nomenclatura para o que a gente faz e o que a gente oferece ser um pouquinho mais acessível para as pessoas entenderem que a gente é um caminho de prosperidade, de liberdade, de segurança. Tá? Então, vamos lá. Isso daqui é repartição simples, é como se fosse o regime geral, só que a taxa de reposição é muito baixa. Significa dizer o seguinte, quando a pessoa se aposenta, ela ganha entre 15% e 20% do que ganhava antes de se aposentar, custeado por esse regime. Então, você ganha lá 4 mil dólares australianos, você vai ganhar 800. Por quê? Porque é uma renda de subsistência. Não é com isso que você vai fazer o seu futuro. Qual é o segundo pilar? Capitalização empresarial obrigatória. Então, em vez de contribuir para o INSS com a alíquota patronal, o empregador contribui com uma previdência capitalizada, individual, no seu nome. Só que era numa modalidade de benefício definido, e agora está passando para contribuição definida. Vocês sabem a diferença entre benefício definido e contribuição definida? É o seguinte, é bem literal mesmo. Benefício definido, você diga assim, eu, quando chegar aos 65 anos de idade, quero ganhar 15 mil reais por mês. Ponto. Até os 95 anos de idade. Então, eu quero 30 anos de 15 mil reais por mês. Quanto é que você tem que poupar para isso? Você tem que fazer a conta. Significa que todo mês, não interessa o preço da banha, como diz meu pai, você tem que chegar lá e poupar o que for necessário na sua conta, porque senão você não vai ter aquele benefício lá. Você definiu o benefício. Então, se vira com a contribuição todo mês. Senão, você não vai ter o benefício. É aquela má notícia, né? Ô, Silvio, olha, eu sinto te informar, mas do jeito que você está gastando dinheiro, do jeito que você está poupando, aquele seu benefício definido está mais indefinido do que tudo. O que é contribuição indefinida? É o oposto. É você sabe fixar quanto você consegue poupar. Olha, eu consigo poupar 300 reais por mês. Quanto é que eu vou ganhar lá na frente? Quanto der, ué. Você está definindo quanto você vai poupar, você vai ganhar quanto der. Então, é uma escolha. Ou você define o benefício, ou você define a contribuição. Das duas, uma. Né? O que acontece? Esses planos tinham benefício definido. A lei cortou e agora só tem contribuição definida. Por quê? Porque nos planos de benefício definido, se esse benefício não tiver poupança suficiente para ele, você tem um processo de quebra das expectativas. E aí fica o ônus para o governo e para as empresas repor isso. E esse ônus nem sempre consegue ser arcado pelas empresas ou pelo governo. Então, lembra que todo o dinheiro que está no governo não é do governo, né? É da população. Chegou lá por meio de impostos. Então, quanto menos você onerar a população com impostos, melhor vai ser. E aí você dá à pessoa o dinheiro seguinte, você paga menos imposto, mas você poupa mais. É assim que funciona na Austrália. A taxa é 11,5% do empregador e ele dá uma taxa de 0,5% sobre remuneração para benefício de risco. Se você sofrer um acidente, ficar inválido, etc. E tem um terceiro pilar, que é a capitalização pessoal, que é uma contribuição definida, é facultativo, você define quanto você quer, sobre o que você quer, e você tem uma isenção tributária, porque você poupou. É exemplo do que tem no Brasil aqui com a Previdência Complementar. Vamos ver outro país? Ora, pois, Portugal. Portugal, inclusive, tinha um problema seríssimo que a imigração ajudou. A Previdência em Portugal estava quebrado. Graças à imigração, a pirâmide populacional de Portugal faz isso aqui hoje. Essa curva é a imigração em Portugal. Vamos lá, Portugal. Pensão por idade, aposentadoria e pensão igual na Austrália, repartição simples, média reposição, em torno de 40%. Mais ou menos isso aí.
Então, se o camarada ganha 2.000 euros, ele vai ganhar 800 euros. Tá? É mais ou menos isso. Capitalização obrigatória, como eles colocaram esse pilar recentemente, virou direto CD. Quem é que banca? As empresas, os sindicatos e as associações de classe. Por quê? Porque o empreendedor também tem que poupar. Qual o grande problema hoje que a gente tem nessa galera que é autônoma, aqueles 19 milhões lá que são autônomos? Cara, ele não poupa. Não poupa. Olha o motorista de aplicativo. Qual o futuro que a pessoa vai ter? Não está poupando. Então, aqui é proibido você ser autônomo sem recolher para a Previdência. E, nesse sentido, a gente tem até uma coisa muito boa no Brasil, que é o MEI. O MEI é um negoção. O MEI, você precisa ter 20 anos de contribuição. Então, se você tiver com 45 anos e começar a recolher o MEI, são 5% do salário mínimo. Você paga 20 anos de 5% do salário mínimo, e se você, depois de 65, for até os 95, você vai ganhar 30 anos de salário mínimo integral, ou seja, você poupou 20% a 5% e recebeu 30% a 100%. É um negoção. Só não é um negoção para o INSS, que reconhece que o MEI é extremamente prejudicial para a Previdência. Talvez seja tão prejudicial quanto foi a absorção da Previdência Rural. Necessário? Claro, teve uma população inteira que estava no campo que não teve a chance de contribuir, e você não pode largar o cidadão à própria sorte. Mas custou caro. O déficit da Previdência Rural é grande. E o MEI vai gerar um déficit grande também. Como é que é? Ah, sim, você também tem a capitalização facultativa com incentivo. Como é que é na Islândia? A Islândia é uma coisa interessante, que ela é uma prova de conceito até de país, né? Lá tem 300 mil pessoas. Cara, 300 mil pessoas, tem muita cidade no interior de São Paulo que ganha disso. E é um país. Tá? A Islândia, eles têm o seguinte, ó, mesma coisa, pensão por idade, baixa reposição, capitalização obrigatória dos empregadores, que era BD virou CD, 11,5% do empregador, 4% do trabalhador, e capitalização facultativa, sem alíquota e com incentivos. Todos esses países que eu citei até agora são países que já estão em situação demográfica mais avançada do que a nossa. Todos eles. Então, vocês observem, sempre tem 3 pilares. Um pilar de repartição que garante uma renda mínima, um pilar de capitalização obrigatória e um pilar de capitalização facultativa. Como é que está no Brasil? Na Holanda, mesma coisa. Igual, só que a Holanda colocou o seguinte, ela fez um fundo social para casos de calamidade, riscos extremos, e se todo mundo lá viver muito mais do que estava planejado. Então, a sociedade está se organizando, porque realmente, na Holanda, longevidade é um fato. E Brasil? Brasil tem 3 pilares. São mesmo 3 pilares? Vamos olhar? Tem o regime geral, repartição simples, só que é alta reposição. 90% dos segurados do INSS recebem um salário mínimo e contribuíram com o salário mínimo. Então, a reposição é quase 100%. É alta. Ah, mas é só um salário mínimo. Sim, mas é alta. Tem os regimes próprios. Só que, gente, regime próprio é um caso de exceção do regime geral, não é um pilar. É aposentadoria, por repartição, com alta reposição. Ele não é um pilar de financiamento, é só um gestor diferente, para um público diferente, do mesmo processo. Eu estou falando do ponto de vista previdenciário, não jurídico, tá? É claro que, juridicamente, você tem toda uma legislação distinta do regime geral para o regime próprio, mas, em termos de gestão previdenciária, o regime próprio é um caso de exceção do regime geral, salvo aquele pessoal que já faz segregação de massa e que tem aí uma capitalização obrigatória. Isso é um segundo pilar.
Você tem capitalização obrigatória com empregador e empregado. Mas tem um problema. É BD. Vai receber as 80% maiores remunerações devidamente corrigidas pela média, não é isso? Não é esse? O benefício não está definido? Está definido. E aí você tem regime complementar de capitalização, que tinha alguns planos de benefício definido, por exemplo. O maior plano de previdência complementar do Brasil é o plano 1 da Previ. Tem 230, 240 bilhões de patrimônio. É um plano de benefício definido. Hoje, os funcionários do Banco do Brasil não são mais do plano 1, eles são do plano Previ Futuro, que não chega a ser CD, ele é um plano de contribuição variável, é um CV. CV, ele é um plano que cada um é responsável por si até o momento de aposentar. Depois de aposentado, todo mundo é solidário. Tá? Então, o risco é mais distribuído. Mas no BD, o risco é integralmente do Banco do Brasil. Se faltar dinheiro para a aposentadoria do servidor do Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem que colocar lá. Ele tem que fazer a contribuição. E esse é o ponto do plano BD. Recai sobre o empregador o ônus da contribuição. Ou seja, está faltando no Brasil, a exemplo do resto do mundo, o segundo pilar. É um fato. E veja, mesmo quem tem capitalização tem benefício definido financiado por contribuição definida. Porque a segregação de massas, ela é uma solução, na ausência de qualquer outra. Ela é uma solução, mas ela tem um problema. Ela é um BD financiado por CD. Você está empurrando a gangorra ao mesmo tempo dos dois lados e quer que dê certo. O que acontece todo ano? Cálculo atuarial. Qual é a maior incidência? Déficit ou superávit? Por quê? Porque quando você define o que está contribuindo, você não consegue assegurar que vai pagar aquele benefício, aquela conversa lá atrás. Ou é BD ou é CD. Se você fixa um BD e fixa CD, a gangorra quebra. Simples assim. Mas nem tudo são mais notícias, tá? Existe uma forma de você conseguir. E aí, ou você vai na filosofia do Zeca Pagodinho, do deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Ou você age com proatividade e faz o quê? Poupa. Poupa enquanto trabalha, enquanto tem capacidade de gerar renda. Porque o seu dinheiro vai estar favorecido pelos juros e os juros estão sempre a seu favor. O PIB não está sempre a seu favor, o PIB vai virar, mas os juros vão continuar a seu favor. E a gente ajuda. Qual é o nosso propósito na Previcom? A gente não tem missão e visão. A missão de gerir planos previdenciários, não. O nosso propósito é gerar prosperidade. Prosperidade para os segurados, para os familiares e equilíbrio atuarial para o ente patrocinador. Esse é o nosso propósito, é para isso que a gente existe. Tá? Nossos valores, temos que ser confiáveis. O futuro de vocês está com a gente. Inovadores, não adianta fazer mais do mesmo. Nós temos que ter novos produtos, novos serviços para novos clientes. A gente tem que ser próximo. Cara, quem cuida do seu dinheiro não pode estar lá longe de uma maneira que você não entenda do que está acontecendo. Equidade. Ninguém aqui é número. A nossa ideia é oferecer um serviço personalizado de maneira que a sua Previcom seja diferente da Previcom dele, que seja diferente da Previcom dele, porque cada um tem necessidades específicas. E a gente quer criar uma forma tal, estamos caminhando para isso, para oferecer soluções personalizadas. Como é que funciona hoje? Nós estamos com 4.300 bi sob gestão em 5 estados, 32 municípios, com 103 municípios na esteira de se juntarem à Previcom. Por quê? Porque existe uma determinação constitucional e os entes públicos que têm RPPS têm que se juntar a gente. Artigo 40. Devem instituir o regime geral de previdência. O regime de complementar. Então, se todos os entes públicos que têm regime devem
instituir regime de previdência complementar, a gente está à disposição para sanar esse problema. Veja, nós não estamos preocupados se tem 1, 10, 100, 1000 servidores, se tem gente que ganha acima do teto, tem gente que não ganha acima do teto. Não estamos aqui interessados. Nós não temos finalidade lucrativa. A Previcon não tem PLR, a gente não ganha mais ou menos se tiver 100 municípios a mais ou 100 municípios a menos. Nós não temos finalidade lucrativa. E a gente não distribui resultado, não existe isso lá. O que tem é o direito de administrar o futuro das pessoas e gerar o maior valor possível para essas pessoas. As entidades fechadas de previdência complementar têm esse propósito, não separa uma parte do resultado para lucro. Tá? E aí, bom, como é que estão esses entes públicos todos na situação? Aliás, aqui eu coloquei município, mas é entes públicos, que a conta também compreende os estados. Tem gente sem lei aprovada, tem gente com lei, mas que não conseguiu a entidade, e tem gente que já conseguiu selecionar a entidade, mas não conseguiu começar efetivamente o regime de previdência complementar. Como é que estão esses números? Dos 2.142, 2.000 já tem lei, mas só 838 estão em operação. Sabe o que acontece com essa galera aqui? Vai perder o CRP. A constitucionalidade do CRP já foi definida, e ao ser definida a constitucionalidade e tornar lei complementar a lei que dá ao Ministério da Previdência o direito de fiscalização na forma que ele definiu, e ele definiu que a fiscalização envolve a certificação previdenciária, essa certificação teve a constitucionalidade dela reconhecida, e, por conseguinte, todos os CRPs judiciais estão em risco, se o motivo for a questão do CRP. E, hoje, se você não instituir a previdência complementar no seu município, o seu município perderá o CRP. Nós já conseguimos salvar o município em 3 semanas. Já tinha a lei aprovada, já estava com aviso que ia perder o CRP, em 3 semanas a gente conseguiu resolver. Como? É o seguinte, isso aqui é só o estado de São Paulo, tá? Dos 221, 219, tem 115, mas só 29 com a Previcon. Tem 100, 104 aí, né? 104 que podem se juntar a nós, e o processo é muito rápido. Por quê? Ou vocês fazem um processo seletivo próprio, caro, longo, ineficiente, ou vocês juntam todos os municípios e fazem um único processo, menos caro, mais longo também, ou vocês simplesmente aproveitam um processo seletivo já feito. É quase como se fosse uma ata de registro de preço. Eu vou aderir àquele processo seletivo lá. Tá? Ao fazer isso, em 3 semanas, 4, máximo, está instituída e cumprida a obrigação constitucional do regime de previdência complementar. Outra coisa importante, olhem o guia de previdência complementar do Ministério da Previdência. É um excelente compêndio para vocês entenderem a relevância e a importância de tudo isso. Esse QR Code joga lá para o guia. Tem tudo, tem panorama, procedimentos, tudo para vocês entenderem a parte legislativa, vocês entendem ali dentro. E, para além disso, nós na Previcon temos esse QR Code aqui. O Eloy Chaves tem um recado para vocês. Vocês entrando lá, ele tem uma mensagem para vocês, e dentro desse site vocês encontrarão todas as instruções, minutas e tudo mais que vocês precisarem para fazerem a instituição do regime de previdência complementar e também, se eventualmente essa for a vontade dos gestores municipais, aderirem à Previcon. Muito obrigado.